A sensibilidade que a gente tem na região oral é muito grande. É muito grande. Então, assim, então eu entendo o paciente que tem medo. Claro. Eu converso muito com meu paciente antes dele sentar na cadeira. Eu tinha uma que suava, ela só faltava, ela tirava chinelo, ela tirava óculos, ela tirava pulseira, cordão. Eu rodava o cenário todo da sala, eu deixava, eu respirava, aí eu botava ela sentada, vamos conversar, quer uma água? Vamos conversar. Até que hoje ela senta, oi, doutora, vamos embora, você tá aqui. Já senta, já. Entendeu? Então, assim, é você entender esse paciente, você saber lidar com ele. Com claro. algumas certas situações. O dentista acaba tendo que ser um pouco psicólogo, né? Com certeza. Pra poder acalmar. Patrícia tá perguntando o seguinte: de qual o conselho, de quanto em quanto tempo a gente deve ir ao dentista regularmente? Cara, eu aconselho meus pacientes 6 meses. 6 meses, né? É. Pra não correr nenhum risco, não, né? Exatamente. Geralmente, eu tenho paciente, por exemplo, gestante, paciente que está entrando, tá grávida. Eu tenho uma paciente agora que está grávida. Eu falo para ela, olha, você vai ter que vir agora todo mês aqui, porque eu quero ver você. Claro. Por causa da tua gestação. Ela não vai fazer nenhum procedimento, mas manter a higiene, né? Por causa da gengivite gravídica, que a gente sabe que é um grande risco. Não, gengivite é terrível. Mas para grávida, quando ela está grávida, você muda todos os hormônios, toda a parte sistêmica do paciente. A gravidez mexe, né? Mexe muito. Verdade. Então, a gente sempre se preocupa. Mas eu peço meus pacientes a cada 6 meses ou a cada 3 meses. Depende muito de cada caso. De cada caso. De cada caso do paciente. Deixa eu ver aqui. Quais são as maiores dificuldades, doutora Cláudia, de ser dentista hoje em Magé? O paciente aceitar o tratamento, adequar o tratamento, porque muitas das vezes a gente esclarece o paciente, explica para ele o que ele vai passar, e aí o paciente às vezes fala para você, mas só tem essa solução? Eu falo para ele, só tem essa solução. Porque às vezes o paciente chega muito tarde, né, no seu consultório. É verdade. Porque o que acontece? O brasileiro, ele não tem a cultura de ir ao consultório dentário como ele vai ao médico. Prevenção. Não faz preventivo. O que acontece? Quando você tem a pressão alta, quando você é um paciente hipertenso, você vai procurar um cardiologista para cuidar da sua pressão, para você tomar a medicação. Claro. Quando você vai ao cirurgião dentista, quando você está sentindo dor. Deixa para a última hora. Né? Enquanto você não estiver sentindo dor, você achar que está tudo ok com a sua higiene, não procura. Você não vai procurar. Aí, quando às vezes você já chega no consultório odontológico, já chegou tarde. E fica mais caro. Porque é um conceito... a questão, às vezes, nem fica mais caro, mas assim, fica caro para ele na questão da recuperação, do que eu tenho que fazer, dos procedimentos que eu vou ter que fazer nele. Se ele fizer a prevenção, eu sempre falo, vamos fazer a prevenção, gente. Vá ao dentista, consulte o seu dentista. Exato. Sabe? Vamos fazer a profilaxia. O que é a profilaxia? Vamos fazer uma limpeza. Vamos intensificar esse fio dental. Vamos utilizar o fio dental todos os dias. Vamos fazer a escovação correta. Vamos trocar a escova de dente. Então, assim, a prevenção... É mesmo, né? Tem brasileiro que, meu Deus, fica com a mesma escova 1, 2 anos e paga caro, né? Qual é o período para trocar de escova? Então, eu sugiro a cada... de mês a mês. Eu troco a minha escova de mês a mês. Sério? Mas, tá? Mas se sugere de 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses. Você pode trocar a escova de dente. Então, o certo é de 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses. Tá, não, perfeito. E um campo promissor para odontologia, qual que você acha que é? É um campo promissor para quem quer estudar odontologia? É um campo promissor. A gente tem vários leques, a gente tem várias situações dentro da odontologia, tá? Nós podemos ser perito, nós podemos ser radiologista, nós podemos ser harmonizadores, nós podemos ser endodontista, nós podemos ser periodontista. Tem vários tipos de especialidades dentro da odontologia,
né? E você pode atuar em várias especialidades. Qual dica que você daria para quem está pensando em estudar odontologia? Estude. Muito, né? Muito. Muito. Para Você- ser um bom profissional, Para né? ser um bom profissional, estude. Muito legal. Deixa eu ver aqui. As pessoas que têm medo de dentista, qual o conselho que você dá? Não tenha medo de dentista. Eu sempre falo, eu tenho paciente, ai, doutora, eu tenho pavor dessa cadeira. Aí eu falo assim, olha, eu não vou morder, eu não bato, eu sou muito boazinha. Pode sentar, vamos conversar. Geralmente, tem paciente que tem pânico. Eu tinha paciente que tinha pânico da minha cadeira. E eu trabalho com uma coisa chamada óxido nitroso. Já ouviu falar nisso? Não. Sedação consciente. Ah, é? Eu trabalho no meu consultório em pacientes que têm Muito nervoso, muito medo. ansioso. Eu trabalho com óxido nitroso com ele. Aí Eu ele fica mais aplico tranquilo. E ele é uma sedação que Sim. ele fica acordado Acordado, mas fica relax, e fica em paz. em paz. Aí Pra deixa ser fazer atendido, eu tenho paciente, pode botar. Mas você não acha que esse medo, que esse trauma foi ocasionado lá atrás? Possa ser. por um Tem profissional? muitos dos meus pacientes relatam traumas na infância. Aquele paciente que foi a primeira vez no dentista, não foi bem acolhido, entendeu? Mas às vezes realmente tem um paciente que tem medo mesmo, não aguenta o barulho do motorzinho, ele realmente ele tem O nervoso, o aquele, nervoso né? mesmo. Exato. Porque o que acontece? A boca é uma área muito sensível. É. Qualquer coisa, vamos lá. Vai comer uma feijoada, tem uma pedrinha no meio daquele feijão. Nossa, mãe. Você parece Meu que pai, tem não, me dá um pedregulho nervoso. enorme. Tô falando? Só de você falar já me deu Qualquer nervoso. coisa, vamos lá. Agarrou uma carne no meio do dente. Sim, é incômodo. Você vai ficar... Não, mas a gente tem pior uma coisa que tem é própria- você morder pedra. Me Mas a gente dá tem uma um nervoso aqui. percepção. Gente, eu paro de comer. A percepção nossa, né, a sensibilidade que a gente tem na região oral é muito grande. É muito grande. Então, assim, então eu entendo o paciente que tem medo. Claro. Eu converso muito com meu paciente antes de ele sentar na cadeira. Eu tinha uma que suava, só faltava, ela tirava chinelo, ela tirava óculos, ela tirava pulseira, cordão. Eu rodava o cenário todo da sala, eu deixava, eu respirava, aí eu botava ela sentada, vamos conversar, quer uma água? Vamos conversar. Até que hoje ela senta, oi doutora, vamos embora, você tá aqui. Já senta, entendeu? Então assim, é você entender esse paciente, você saber lidar Com ele. com Claro. algumas certas situações. O dentista acaba tendo que ser um pouco psicólogo, né? Com Pra certeza. poder acalmar. Com Eu já, certeza. sabe o que eu já vi? Eu já vi consultórios, pode ser uma estratégia, eu não sei, do profissional colocar música. Eu coloco. É, Eu trabalho funciona. com musicoterapia. É legal, né? É bem bacana. É legal, a pessoa é muito bacana mesmo.